Eu tô tocando nesse assunto porque até minha última coluna na Exame, eu escrevi, fiz uma coluna debatendo e provocando em torno do dom ou talento. Até onde, né? E geralmente é algo que é muito debatido entre familiares num almoço de domingo, entre roda de amigos e tudo mais. Geralmente, quando você, a coisa mais clássica, quando alguém tá tendo um tipo de resultado, porra, nasceu pra isso. Nasceu pra aquilo. E às vezes tem esse estigma, muitas pessoas justificam o sucesso do outro atribuindo o fator sorte, né? Recentemente a gente até brincou, né? Ó, lá vai o sortudo. Então, o quanto essas três palavras, assim, pra você, então deu pra ver que talento, e eu acredito muito nisso, que talento nada mais é do que uma predisposição, você tem uma inclinação, por exemplo, eu não briga comigo, é só pra dar exemplo, por exemplo, vendas. Eu acredito do fundo do coração, e por amostragem, que é uma habilidade a ser desenvolvida. Mas existem personalidades e características que favorecem o desenvolvimento e a aceleração de algumas habilidades específicas. Não para todo mundo, mas é algo que você pode aprender. Não você precisa nascer com um dom especial. Se eu fosse dizer, eu nasci para ser músico, eu poderia dizer isso. Entendeu? Então, qualquer linha de... Eu poderia dizer, ó, eu nasci com uma... Vamos lá, não que alguém que quisesse aprender um instrumento não fosse aprender. Mas eu já nasci... Uma predisposição de estudo. Eu peguei a flauta e toquei. A primeira vez que eu peguei a flauta, eu toquei. E aí, no primeiro dia que eu toquei a flauta, eu tocava 20 músicas. Uma semana depois, eu tocava qualquer música. Uma música aí, eu tocava. Então não era uma coisa assim, eu decorei. Eu tinha uma coisa diferente com a música. Eu tinha uma coisa diferente. Tem gente que tem ouvido absoluto. Já ouviu falar nessa expressão, ouvido absoluto? Ouvido absoluto é o seguinte, eu dou uma nota aqui, um Ré sustenido. Só que eu não te digo, eu te dou só o som. Tá? Aí o cara fala, Ré sustenido. Eu faço um acorde aqui. Ele vai dizer, esse é um Fá bemol aumentada com nona. Ele só de ouvir, ele tem ouvido absoluto. Eu não tenho ouvido absoluto. Não tem. O que é ouvido? Você dá um Lá, eu não sei se é um Lá. Eu preciso pegar uma nota de referência para ver se aquilo ali é um Lá. Então, isso é ouvido absoluto. O cara nasce com isso ou não nasce com isso. Não é um talento desenvolvido. Desenvolve. Não é desenvolvido. Ele nasce com essa percepção. Não, eu não tenho. Uhum. Mas eu tenho uma percepção musical que eu ouço e enxergo o que está sendo feito na música e eu faço dentro, obviamente, de um limite da minha competência desenvolvida, porque como eu não desenvolvi mais, existem outras linguagens na música que eu estou falando. O cara está falando japonês. É uma outra língua. O cara, às vezes, é tão bom, eu não sei qual é a língua que ele está falando. É como se a música fosse um idioma. Uhum. Tá? Então, assim, se eu fosse dizer por inclinação, eu poderia ser músico, se eu tivesse estudado, viveria de música e seria super legal. Eu não diria que eu nasci para vender. That's the point. Esse é o ponto. Porque eu sempre fui tímido, sempre fui retraído, sempre fui uma pessoa, assim, rolava uma festa e eu tava no cantinho. Eu sou assim. Então eu não sou aquele cara que tem aquele estereótipo expansivo. Entendeu? Uhum. Mas senta aqui, bota o microfone, a gente tá conversando. Eu tô aqui realizando como se fosse uma venda, um trabalho aqui. Não tem essa zona de conforto. Não, eu não sou expansivo. Simplesmente não sou. Então, teoricamente, e o que me levou a vender, eu já falei algumas vezes, porque venda foi meio para um fim, que era ganhar grana, para eu me casar, para depois eu ter minha vida, construir as coisas que eu queria, etc, etc e tal. Então, eu penso que quando a gente deseja alguma coisa, ambiciona alguma coisa na nossa vida, a gente ativa alguns poderes que não são naturais, que a gente tem que tomar posse desses poderes e a gente lutar com aquelas armas e começar a desenvolver essa competência com essas armas. Então, a venda foi uma dessas armas que apareceram na minha vida e que eu enxerguei, com essa arma eu vou atingir o que eu quero. Então, eu comecei a lutar, usar essa arma, usar. Daqui a pouco eu fiquei bom nessa arma e fiquei bom, mesmo não sendo a minha aptidão natural, minha inclinação genética, digamos assim. Então, eu penso que o dom
é uma inclinação que a gente recebe, é um sorteio genético que a gente recebe, é alguma coisa que... Meu avô, por exemplo, era músico. Então, pode ser alguma coisa genética, não é? Então, o que acontece? Dom é isso. Agora, um dom não desenvolvido, ele pode ser enterrado. Ele é um desperdício. Ele pode ser desperdiçado. De certa maneira, se eu quisesse ser um músico muito top, essa oportunidade eu desperdicei porque não desenvolvi. Mas de maneira consciente, você quis desperdiçar. Foi a escolha que eu fiz. Foi a escolha que eu fiz. E foi uma escolha consciente e eu estou ok com essa escolha. Porque eu estou satisfeito, não é? Estou feliz com o que eu toco, até sigo algumas pessoas. Se você observar meu Instagram, Sim. eu sigo alguns guitarristas ali, então eu vejo, vou ampliando minha referência, vou aprendendo coisas também. Mas não é aquela coisa assim, não, eu vou me desenvolver muito, não faz parte da minha meta. Mas eu acabei me desenvolvendo naquilo que não era a minha aptidão, talvez natural. Mas é muito interessante a gente falar sobre isso, porque vira e mexe quando eu abro caixinha no Instagram, as pessoas perguntam como eu faço para descobrir no que eu sou bom. E nesse final de semana que passou, eu peguei minha faixa vermelha no taekwondo. Falta parabéns. A ponta, obrigada. Falta a ponta preta e a preta. Então assim, tá um pezinho ali. Então a hora que eu vesti a vermelha, veio um peso assim, sabe? Vi, nó. E todo mundo que eu falei que já passou, realmente falaram, não, a vermelha tem um grande diferencial. E eu fui olhar minha trajetória. Fui deitar na cama e comecei a olhar meus vídeos de 3, 4 anos atrás. E eu achei um vídeo meu completamente desengonçada. Que o meu professor coçava a cabeça. Tipo assim, como é que eu vou dar jeito nessa pessoa? Sabe assim, você viu o desespero da pessoa me vendo executar um negócio. E aí... mostrei toda a minha trajetória e em fevereiro a gente foi para um grupo de amigos para a Costa do Sauípe jogar, todo mundo foi jogar tênis, me enfiei no meio da quadra, eu não conseguia acertar uma bolinha. Tem todos os vídeos, não tinha 10 segundos de vídeo que prestasse, porque eu furava todas as bolinhas. Aí eu fiquei tão pé da vida que eu falei, agora eu vou fazer aula. Faz 2 meses que eu tô fazendo aula, uma super evolução. E aí eu postei exatamente sobre isso, que a gente não tem que necessariamente ser bom, que a gente não necessariamente tem que nascer com coisas prontas. A única coisa que a gente precisa é ser imparável. Uhum. O que me diferencia hoje daquela Fabi que começou há 4 anos atrás? Não é, eu desenvolvi dom, eu descobri meu talento, aconteceu algo extraordinário. Eu só não parei. E aquela fome incansável todos os dias de ser melhor, sabe? Eu acredito na fome que você disse. Foi aquilo que eu disse, a ambição, né? A pessoa está ambicionando essa fome. Porque essa fome te impulsiona numa determinada direção. Só ela não é suficiente. Claro que não é suficiente. Alguém pode dizer, então pega um cara lá da favela e bota ele com muita ambição, ele vai resolver o problema dele. Não vai. Ele tem muitos outros problemas para resolver. Mas uma coisa é fato. Tem que ter ambição. Ela não pode faltar. Sem a vontade, não vai acontecer. A pessoa precisa ter vontade. Então, da vontade, a gente vai achar alguma solução que está a nosso alcance. E aí pode ser que alguém ache alguma coisa que ela pode fazer na vida no meio dessa trajetória. Eu não pensei assim, vou vender e vou fazer uma carreira de sucesso de vendas e depois vou abrir uma empresa. Nunca pensei em nada disso. Eu só pensei em resolver um problema que eu tinha. Eu queria ser independente e casar. E aí a venda, opa, olha isso aqui. Aí vendi, aí fui crescendo, aí me tornei gerente, depois diretor, líder e tal, formei pessoas. Fiquei bom naquilo. Depois eu percebi, cara, isso aqui é um negócio muito importante. Eu com 22 anos, eu pensava, como as pessoas não dão importância para vendas? Desculpa, Fabi, mas estamos falando de vendas de novo. Como não dão importância para vendas? É o que a gente combinou antes. Não vamos falar de vendas hoje, vamos falar diferente. Não dá. Não deu. Aí, 10 minutos depois, vendas é a coisa. E aí eu falei, cara, como é que as pessoas não pensam? Porque eu comecei a falar, poxa, com isso aqui, e a Luciana trabalhava na gestão financeira, a gente vai começar um negócio. E aí eu não tinha grana, mas eu tinha vendas. E aí a gente vendeu.